Capítulo 27. O reino quase destruído. A coroação de Acaz como rei colocou Isaías face a face com situações ainda mais terríveis do que as que ele tinha enfrentado até então em Judá. Muitos passaram a ser convencidos a adorar os deuses pagãos. Príncipes provavam ser infiéis à sua atividade. Falsos profetas levavam o povo a se desviar. Alguns sacerdotes trabalhavam apenas pelo dinheiro. No entanto, os líderes em apostasia ainda mantinham as formas do culto divino e declaravam ser o povo de Deus. O profeta Miqueias declarou que enquanto os pecadores de Sião se gabavam, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer, continuavam a construir Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Miqueias capítulo 3, verso 11, 10. Isaías ergueu a voz em severa repreensão. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor quando vocês vêm à minha presença, que lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Isaías capítulo 1, versos 11 e 12. A Bíblia declara: o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. Provérbios capítulo 21, verso 27. Deus não se afasta do transgressor porque não quer perdoá-lo. Pelo contrário, o pecador é que impede Deus de livrá-lo do pecado quando rejeita os muitos convites e oportunidades que ele lhe oferece por meio de sua graça. As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías chamou a atenção do povo para a posição frágil e vulnerável que ocupava entre as nações e mostrou que esse era o resultado da incredulidade e da maldade dos líderes. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo, irresponsáveis dominarão. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor. Isaías capítulo 3, versos 1 a 4 e verso 8. Os seus guias, continuou o profeta, o enganam e o desviam do caminho. Isaías capítulo 3, verso 12. A Bíblia diz a respeito de Acaz: andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Segundo Reis, capítulo 16, verso 3. Grande perigo para a nação escolhida. As perspectivas para o reino de Judá também eram sombrias. As forças do mal estavam se multiplicando. O profeta Miqueias exclamou: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Miqueias capítulo 7, versos 2 a 4. Ao longo dos séculos, por causa do seu infinito amor, Deus tem sido paciente com os rebeldes e insistido para que voltem para Ele. E assim foi durante o reinado de Acaz. Deus enviou convite após convite ao rebelde Israel. Na presença do povo, os profetas suplicavam com insistência para que se arrependessem e fizessem reformas e suas palavras produzissem frutos. Por meio de Miqueias veio o maravilhoso apelo: meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Miqueias capítulo 6, versos 3 e 4. Durante todo o período de graça, o Espírito de Deus está apelando a homens e mulheres para aceitarem o dom da vida. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer. Satanás os leva a pecar e então os abandona, sem ajuda e esperança, com medo de buscarem o perdão. Mas Deus convida o pecador: venham buscar o refúgio em mim, que façam as pazes comigo.
Isaías capítulo 27, verso 5. Em Cristo foram tomadas todas as medidas para o perdão e oferecidos todos os incentivos para o arrependimento. Em Judá e Israel, muitos estavam perguntando: com que eu poderia comparecer diante do Senhor? Deveria oferecer holocaustos? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? A resposta é clara. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Século após século, esses conselhos foram repetidos para aqueles que estavam caindo no formalismo religioso e se esquecendo de praticar a misericórdia. Quando um doutor da lei se aproximou de Cristo com a pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo, como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versos 36 a 39. Deveríamos receber essas claras declarações como a voz de Deus. Não devemos perder a oportunidade de praticar atos de misericórdia, de amável consideração e cortesia cristã por aqueles que estão sobrecarregados e oprimidos. Se não temos condições de fazer mais, podemos dizer palavras de ânimo e esperança aos que não conhecem a Deus. Ricas são as promessas feitas aos que levam alegria e bênção à vida de outros. Se, com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías capítulo 58, versos 10 e 11. A insistência de Acaz em adorar ídolos, apesar dos apelos fervorosos dos profetas, não podia acabar em outra coisa. A ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Segundo Crônicas capítulo 29, verso 8. O reino entrou em rápida decadência, e exércitos invasores logo colocaram em perigo sua própria existência. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 16, verso 5. Se Acaz e o povo de seu reino tivessem sido servos leais ao Altíssimo, eles não teriam ficado com medo de uma aliança tão incomum como a que foi formada contra eles. Mas, tomados por um enorme medo dos juízos de um Deus ofendido, o coração do rei e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se ao vento. Isaías capítulo 7, verso 2. Nessa crise, a palavra do Senhor veio a Isaías. Ele deveria dizer ao rei amedrontado: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá. Teria sido muito bom para o reino de Judá se Acaz tivesse recebido essa mensagem como vinda do céu. No entanto, ele escolheu apoiar-se na força humana, buscou a ajuda dos pagãos. Em desespero, ele enviou uma mensagem a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Segundo Reis, capítulo 16, verso 7. Junto com o pedido, ele enviou um valioso presente retirado do tesouro do rei e do templo. A ajuda chegou e o rei Acaz teve um alívio temporário, mas a um custo muito alto para Judá. O valioso presente despertou a ganância da Síria. Não demorou muito e essa nação ameaçou invadir Judá e levar toda a sua riqueza. Acaz e seus infelizes súditos estavam então aterrorizados pelo medo de cair por completo nas mãos dos cruéis assírios. O Senhor humilhou Judá. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 19.
por causa de sua contínua transgressão. Nesse momento de aflição, em vez de se arrepender, Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Ao se aproximar do fim do seu reinado, o rei apóstata ordenou que as portas do templo fossem fechadas. Não seriam mais oferecidas ofertas pelos pecados do povo. Com o pátio da casa de Deus vazio e as portas trancadas, o povo daquela ímpia cidade se atreveu a adorar os deuses pagãos nas esquinas das ruas em toda Jerusalém. O paganismo parecia ter vencido. Entretanto, algumas pessoas em Judá permaneceram fiéis a Jeová. Isaías e Miqueias olhavam para essas pessoas com esperança ao observarem a ruína provocada durante os últimos anos do reinado de Acaz. O santuário estava fechado, mas esses fiéis tiveram a certeza: Deus está conosco. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Ele será um santuário. Isaías capítulo 8, versos 10 a 14.